Pesquisa avalia o comportamento do brasileiro perante a legislação. O cidadão conhece e respeita as diversas normas legais ou as considera excessivas, repetitivas e desnecessárias? Por que existem tantas leis? Por que umas pegam e outras não? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Edna Márcia Lopes Caetano, da comarca de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela é magistrada há 7 anos e já passou por 4 comarcas: Governador Valadares, Raul Soares, Carangola e Santa Luzia, onde está há 3 meses. Doutora Edna, obrigado pela presença. É um prazer recebê-la aqui no Pensamento Jurídico. Nós teremos aqui também os quadros Pensamento Universitário, em que estudantes de Faculdade de Direito, hoje do curso de Direito da Faculdade Promove, me ajudarão a entrevistá-la. E teremos também o quadro Pensamento Literário, em que a senhora fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutora Edna, como é que a senhora avalia o comportamento, o aspecto cultural do brasileiro aí perante a legislação? Ele respeita as normas legais? Na verdade, há que se fazer uma divisão nesse tema, porque o nosso assunto hoje é exatamente aquelas leis que pegam e as que não pegam. O brasileiro em si, ele tem bastante receptividade a algumas leis e outras não. Então, a meu ver, a maior receptividade nasce daquelas leis que advêm do próprio anseio da população. Da expectativa da do cidadão. expectativa daquela, Ele quer aquela mudança. Ele né? precisa dela, exatamente. Além de querer, ele necessita dela. E eu vim até citando um exemplo disso, a lei, o Código de Defesa do Consumidor, né, que fez 20 anos agora, em 2010. É uma lei que realmente caiu no gosto, né, dos consumidores. Houve uma mudança de paradigma, realmente o cumprimento e a própria eficácia da Lei 8.078, onde a população, né, necessitou ter normas mais eficazes que viessem regular toda essa intrincada relação de consumo. Até porque ela se beneficia disso Exatamente. também, né? E lembrando que até o cidadão mais leigo que seja, ele já tem aquela cultura que sabe que se compra um produto danificado ou com algum defeito de fábrica, ele já tem como reclamar e ele mesmo já se arvora no próprio defensor, né? Agora, isso é uma mudança do conceito da lei, porque existem leis que punem e leis que beneficiam a população. Nesse caso, então, ela identifica, ela separa bem uma coisa da outra, né? Faz esse juízo de separação. Outro exemplo que nós poderíamos citar também é a Lei Maria da Penha, né, que realmente é uma lei que vem protegendo as mulheres aí que sofrem agressão e violência doméstica dentro do lar. É uma lei que veio do anseio também dessa parte, né, que é considerada hipossuficiente pela comunidade jurídica e que vem com uma alta aplicabilidade, e os tribunais hoje não têm dúvida mais o quanto foi benéfico a sua aplicação. Outro exemplo que nós poderíamos citar também, a meu ver, foi a recente lei da ficha limpa, uma lei de iniciativa popular que veio do anseio da população, que ratificou milhões de assinaturas para que fizesse valer, e uma lei que realmente está dando certo. Desde as últimas eleições, ela teve aplicabilidade imediata, onde os registros de candidaturas, em que os candidatos não guardassem a extrema lisura, a extrema condições de representar o eleitor, foram expungidos, né, Essa relação com a classe política, né? Agora, doutora Edna, e quando a lei não agrada, não é daquele de interesse, da expectativa da população, ainda assim ela precisa ser cumprida, respeitada. Como é que fica essa contradição? Como é que resolve isso? Aí nasce aí uma contradição, né? A lei é feita para fazer valer, ela já tem uma imperatividade íncita quando ela é colocada em votação nas casas, né, legislativas. Já se almeja que ela será respeitado o seu cumprimento. Mas muitas vezes eu até coloquei, né, qual poderia ser o motivo de algumas leis não pegarem. A meu ver, um deles é a própria deseducação popular, porque as leis pequenas, as mais comezinhas, como a educação no trânsito, lixo na rua, jogar lixo na rua, atravessar fora da faixa de pedestre, com um semáforo fechado,
Muitas vezes o próprio cidadão, que aí é um contraponto do que é ético, que é moral, com o que é legal. É o efeito pedagógico, O né? efeito pedagógico. No caso, a lei poderia Exato. ajudar a educar o cidadão. Exatamente. Mas não tem esse papel necessariamente, né? Não, muitas vezes o cidadão deixa de cumprir com aquela expectativa da falta de punição. Então, a sensação de impunidade. É uma coisa pequena aqui, outra ali, que provavelmente não vai ter nenhuma repercussão. Mas nós temos uma enormidade de leis, uma imensidade nessa legislação do conjunto de leis, quer dizer, nem todo mundo tem condições de saber o que realmente pode e o que não pode. A quem cabe divulgar essa legislação e fazê-la cumprir naturalmente? Do meu ponto de vista, o próprio poder público incumbiria com seus meios a fiscalização dessas leis que foram criadas para beneficiar, né? Porque, na verdade, não beneficia só aquele cidadão que está atravessando a faixa no local errado e que pode vir a ser atropelado. É toda uma coletividade, que a gente até chama do princípio da confiança, né? Se eu não atravesso, o outro também não pode atravessar, o carro não pode avançar. Tem que ser um consenso, né? Um consenso em prol do bem comum. Mas o que ocorre é que a fiscalização, a meu ver, deveria partir do poder público, com meios mais eficazes, que muitas vezes não acontece por falta de aparelhagem. A omissão na fiscalização decorre, muitas vezes, da falta de aparelhagem do Estado de fazer cumprir. É uma falha do poder público. Agora eu vou ver com a senhora no próximo bloco o que acontece quando o próprio poder público descumpre a legislação. A gente volta em instantes.